Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do nosso videocast do Grupo André Borba. Esse já é o nosso 4º episódio e por conta disso eu trouxe hoje o Roberto, que é o nosso administrador. Oi, Roberto, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Estamos muito felizes de poder compartilhar com você e que você compartilhe também hoje com a gente todas as suas técnicas de administração, né? Antes de mais nada, eu queria saber de você, Roberto. Tá feliz de estar aqui hoje? Sem dúvida. Antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer enorme poder participar do grupo André Borba, né? Quando eu fui convidado, para mim foi uma honra, porque eu já vim namorando o grupo com a doutora Monetti, que faz parte da equipe. Eu quero que você me conte essa história. Como começou esse namoro aí? Você já conhecia a gente? Como que funcionou? A história vem... Primeiro, o Roberto, ele sempre foi um administrador. Eu tenho um comércio bem fora da linha da área de saúde. E durante esse período todo que eu vim trabalhando, são 30 anos já administrando o meu ponto comercial, eu acabei trabalhando com um grupo de anestesistas durante quase 7 anos. E eu tive um momento muito especial da minha vida dentro de um centro cirúrgico, onde que me tocou muito e eu falei, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Eu tive uma sensação muito boa quando eu entrei dentro do centro cirúrgico, porque eu trabalhava fazendo um processo de levantamentos de erros, né, que aconteciam dentro do centro cirúrgico. É mesmo? E esses pontos, na verdade, são detalhes que às vezes acontecem entre a equipe de anestesia, a equipe médica, a enfermagem, então a gente fazia tudo para ajustar isso. Tipo aquela contagem das coisas que foram usadas, que não foram? Sim, a gente fazia um pouco de uma auditoria para não ter o problema acontecendo e chegar até a diretoria, né? Porque já chegava um momento de não ficar tão confortável o pessoal da diretoria resolver aqueles problemas administrativos. Então daí você ia lá e já resolvia antes. Exato. E em um certo momento eu tive algo que me marcou demais. Uma criança que passou por mim dentro do centro cirúrgico e eu vi que ele estava machucado da perna. E eu perguntei o que aconteceu com ele. E a enfermeira falou, ele foi atropelado agora recente por um ônibus. E o dia passou voando. Foi muito rápido aquilo. Mas no final do expediente, eu falei, pô, gostaria de saber como que está aquele menino. E eu fui até a RA, que é a sala de recuperação anestésica, e ele estava lá. Tinha acabado de operar. Exato. E naquele momento, eu olhei dentro dos olhinhos dele e perguntei, tudo bem com você? Ele falou, tudo. E naquele momento ele chamava de tio, porque você está paramentado, com máscara. Eu tirei a máscara e a mãe ao lado. E ele olhou dentro dos meus olhos, ele só falou assim, tio, eu só queria colocar a perna no chão. E quando eu olhei ele deitado na maca, tinha amputado a perna dele. Então naquele momento eu comecei a imaginar o quanto era importante todo o trabalho administrativo para que pudesse chegar um resultado melhor possível para os pacientes. Protocolos, os cuidados, o carinho que a gente tem. Que tem que ter com o paciente, né? Sempre. Inclusive no hospital, em época, que era o hospital Santa Marcelina, eu acabei criando um cantinho das crianças, onde elas tinham aquela sensação de, sabe, estou entrando num mundo, você percebia pelo olho, né? Aquela coisa de entrar, olhar aquele grupo de médicos, todo mundo correndo e ela entrar naquela sala, eu queria quebrar isso. Eu falei, não, eu não quero mais isso. Aquela coisa não é humana. Então, a gente acabou adquirindo uns carrinhos, rosa para as meninas, azul para os meninos, um canto só de brincadeira, aonde que antes de entrar para a cirurgia, eles pudessem ficar mais livres, mais à vontade. E naquele momento da cirurgia, colocar ele dentro daquele carrinho e ir brincando com ele dentro do centro cirúrgico e falar, agora nós vamos para o box. E entrava com ele lá e todos eles adoravam, né? Então a gente brincava.
E isso foi uma coisa que eu trouxe para mim e decidi. Eu não quero mais sair da área de saúde. Da área da saúde, que bom, que legal, eu não sabia dessa história, Roberto. Vamos começar então exatamente por essa parte. Quem é o Roberto? Conta um pouco a sua trajetória até aqui, além disso de você estar com a gente hoje por conta da doutora Monetti. Para quem não sabe ainda, a doutora Monetti não veio ainda, ela é a nossa anestesista do Grupo André Borba, ela opera no Hospital 9 de Julho e em alguns outros hospitais com o doutor André. Mas eu queria que você explicasse quem é o Roberto. O Roberto, ele é descendente de lituano e polonês. Eu tenho muito orgulho de poder hoje aplicar tudo que os meus pais sempre me ofereceram, né? E esse processo todo que nós temos na vida de crescimento, de amadurecimento, que a gente sabe que a gente passa por uma série de coisas. Hoje eu tenho muita vontade de transmitir isso para as pessoas, de poder passar isso para as pessoas. A gente fala que na faculdade ela vai te ensinar uma coisa, só que a vida ela não vai te ensinar a humanização. Eu posso falar que hoje eu sou formado, que eu tenho uma série de diplomas, títulos, mas o que eu sempre frisei e sempre preservei muito foi esse lado humano que eu tenho dentro de mim. Então, hoje na clínica, dentro do grupo, eu tento fazer de tudo para poder trabalhar junto das pessoas. O que me chamou muito a atenção. Volto a comentar, a doutora Monetti comentou muito do doutor André Borba. E ela comentou que o grupo era realmente muito humanizado. Isso. E aí eu comecei a buscar informações na internet, ler um pouco sobre todo o conteúdo, até o momento que realmente eu tive um encontro na clínica com ele. Com ele. E entender como ele funciona, né? Porque e realmente, ele é uma pessoa. Sim. E realmente, falo, o público, às vezes, tem uma visão que é um pouco fria, porque pega aquele conteúdo que é só da internet, um pouco de reportagens, e não tem o contato com ele. Mas a partir do momento que você tem o contato com ele numa consulta, você vê o quanto ele é humano. E aquilo entrou dentro de mim de uma tal forma que parecia uma conexão entre eu e ele naquele momento da entrevista. E a gente ficou durante muito tempo conversando. Até o momento que ele até virou para mim e falou assim: então, você começa quando? E aí eu fiz a pergunta: para quando o doutor precisa? Ele falou: para ontem. Então foi muito engraçado esse momento que nós passamos. E não tenha dúvida que o meu trabalho, além da gente poder trabalhar com os números, a gente quer o grupo, né? Quando eu falo a gente, a nossa equipe toda trabalhando lá dentro, a gente quer fazer o melhor para todos, porque todo resultado que a gente consegue alcançar é devido a uma equipe trabalhando, e não o Roberto administrador ali. O Roberto é o chefe, ele é o gerente, é o diretor. Eu falo para todos lá dentro: não, eu não quero essa visão. Eu quero todos unidos fazendo o mesmo trabalho junto. Na minha falta, alguém tem que poder chegar e acertar. Poder ter a liberdade e ter aquela autonomia de resolver aquele problema, né? Sim. Então, esse processo todo que a gente está criando, desenvolvendo dentro da clínica, dia a dia, é uma coisa muito interessante, que, lógico, com o apoio dos médicos internos, de todos os doutores que estão sempre opinando, da parte de marketing que também fica envolvido a todo esse processo, para a gente alcançar o nosso objetivo. E reuniões sempre a gente acaba fazendo diariamente. Tem que ter uma comunicação, né? Existe, eu acredito que na administração, vou perguntar até para você, se tem uma comunicação específica, uma comunicação eletiva para ter esse contato, tanto que você ensina e através da sua administração, que você mostra para a gente poder trabalhar com os pacientes. Então, qual a comunicação que é mais utilizada? Entre o médico e os pacientes, o pessoal da equipe e os pacientes. Acho isso importante, né? Porque os funcionários ali, as meninas, a Keila, a Amanda, que são profissionais que trabalham com a gente também, elas têm que ter, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Qual a comunicação
que a administração passa mais corretamente para a gente poder ter com o paciente? A gente fala que nós tivemos sempre, a vida toda, a comunicação verbal, Sim. a comunicação escrita, mas hoje a eletrônica ela está em primeiro lugar. Ela é mais rápida, ela é mais precisa. Então nós temos que trabalhar de uma forma para que essa informação chegue da melhor forma possível, a mais completa. Por exemplo, para os doutores, naquele momento. Para que isso não haja nenhuma falha a chegar ao paciente e que ele possa ter realmente um resultado mais positivo. Então é uma preocupação diária, né? O tempo todo. Nós temos, por exemplo, a Jaqueline, que ela toma conta da parte do agendamento. Ela fazia todo o agendamento cirúrgico. Exato. Então, um erro que ela vai cometer ali naquele momento, não tenha dúvida, é o sistema nervoso do Dr. André Borba que vai afetar. É tudo. O paciente vai ficar insatisfeito porque ele tem aquele momento que está esperando, aguardando, e ele vai descobrir que foi um erro da administração. Então a gente tem que trabalhar, que a gente fala nos bastidores, da melhor maneira possível para que flua de uma forma muito agradável para o doutor e o paciente. Sim. E não somente esse momento da preparação, como também o pós-operatório. Não, isso aí é de extrema importância. Eu acho que a nossa agenda gira em torno da agenda do Dr. André, no sentido das cirurgias. E a Jaque, ela veio num momento muito bom. Não sei se você sabe dessa parte, Roberto. Quando entramos na pandemia, foi em 2020, a secretária do Dr. André, que trabalhava com a gente, pegou Covid, o filho dela ficou doente, ela saiu e deixou ele com todas as cirurgias agendadas, tudo havia sido autorizado, mas naquela época os hospitais estavam fechados, lembra? Para cirurgia, e aí eu comecei a fazer os agendamentos cirúrgicos para ele. Nessa parte, teve um dia que eu fui lá, Carol, fazendo o que nunca tinha feito na vida. Eu nunca tinha feito agendamento. Eu não sabia que era tão... como as coisas funcionam no hospital e tudo mais. Eu comecei a me aprimorar mais quanto a isso. Mas eu lembro bem que teve um paciente que não havia sido autorizado ainda, né? Porque você precisa de uma senha de autorização da cirurgia. E aí o paciente não havia sido autorizado ainda. Aí eu falei, mas tá agendado, então entra pelo pronto-socorro. Eu falei pro paciente. Eu não imaginava o que eu ia causar na vida do Dr. André. Exato. Falando pro paciente entrar pelo pronto-socorro. Eu lembro que a cirurgia estava 8 horas da manhã, aí só receberam a senha de autorização às 4 horas da tarde. Ele passou o dia inteiro no hospital esperando. Cancelaram todas as outras cirurgias dele. Ele me ligou e só falou assim, por que você fez isso? Eu falei, não sabia. Mas é muito difícil. Então, tem determinadas abordagens e situações que tem que realmente, você tem que antes ver como que você vai fazer aquilo, como que vai ser feito, que tudo que acontece depois ali da cirurgia depende da administração, de como está sendo bem feita ali da Jaqueline, a instrução que ela está recebendo. Eu não recebi instrução nenhuma. Ele só me mandou, o paciente falou, agenda para mim, achando que eu sabia. Mas eu acabei aprendendo na raça, né? Então... foi bem difícil. Mas isso é interessante a gente passar por essa situação. Por quê? Hoje porque a Jaque depois acabei ensinando ela direitinho. E a gente valoriza, na verdade, isso, né? Porque logo quando a gente entra numa clínica, de frente, quem está lá aguardando? Sim, é o pessoal a recepção da está recepção. lá. Então, não tenha dúvida. Aquela parte da educação, em primeiro lugar, que os nossos pais ensinaram, né? O senhor, a senhora. Então a pessoa, o paciente, ela já começa a ser acolhida de uma forma diferente. E para você, qual que é a parte principal, assim, que é importante nessa abordagem mais humanizada que a gente tem na clínica, a parte administrativa? O que é mais importante hoje que você passa para os nossos funcionários quanto a essa abordagem humanizada? Eu acho que, em primeiro lugar, trabalhar com um profissional como o Dr. André é muito bom, porque você pode realmente falar tudo sobre as cirurgias, transmitir a confiança, né, de todo o processo, o quanto ele já estudou, o quanto ele entende, a confiabilidade, o resultado que vai ter.
Então a gente precisa realmente ter esse contato com o paciente para que ele fique de uma forma mais tranquila. Ele se sentir seguro desde a hora que entra na recepção, né? Ele vem com medo, não tenha dúvida. Até hoje, qualquer pessoa, você fala anestesia. Nossa, a primeira coisa. Mas, pelo amor de Deus, anestesia geral? Eu nunca tomei anestesia geral. Algumas perguntas são feitas na recepção. Peraí, eu vou fazer a cirurgia, mas eu vou tomar anestesia geral, né? Então, e aquela dúvida, mas a minha amiga fez no consultório com anestesia local. Sim, então realmente a gente deixa muito bem claro. Primeiro tem que passar por ele vai fazer o primeiro momento, o primeiro contato é o visual. O segundo, ele vai fazer uma série de perguntas para poder ter uma noção do estado clínico do paciente. Ele vai pedir vários resultados para que sejam realizados e aí, com base naquilo, ele vai ter uma ideia da melhor conduta naquele momento. Se vai ser local, se vai ser geral, enfim. Então, a gente tem uma série de coisas a serem analisadas, que o doutor analisa, mas ele passa para a gente. Sim. Então, a pele da pessoa, né, se ela está boa ou não, a recuperação. Então, eles realmente chegam com tantas perguntas que a gente brinca muito. Sim. Eles foram no Google um dia anterior e começaram a fazer todas as perguntas possíveis, né? Então, você vê que eles vêm com uma bagagem de perguntas enorme. Então, a gente tenta transmitir, passar esse conforto para que eles possam ficar mais relaxados, entrar naquele momento da consulta. Sim. De uma forma mais leve. E uma das partes importantes também e legais, boas da gente frisar, é que o Dr. André escreveu esse último livro dele, Desenhando um Novo Olhar, depois dos pacientes chegarem lá com essa lista com todas as perguntas. Muito foram no Google procurar, né? A gente pensa assim, nossa, mas foi no Google e escreveu uma por uma. E realmente ele virou e falou, não, eu tô sentindo falta de ter um manual para o meu paciente que explique sobre a blefaroplastia, que explique que a anestesia eu faço para você ter mais conforto. Quem que vai querer, né, fazer uma cirurgia ali sentindo com anestesia local? Eu, pelo menos, adoro dormir e acordar pronta. É a melhor coisa que tem. Então, o Desenhando Novo Olhar, ele veio sendo um manual para leigos mesmo, um manual de cirurgia para leigos. E todo paciente que vem em consulta, geralmente, a gente mostra o livro, oferece já o livro e fala, olha, aqui, ó, um manual que você pode ler. Exato. Você vai fazer a cirurgia, então você já leva o manual para você ler e já ficar seguro quanto a tudo isso, né? Sim. Atualmente tem um novo colaborador com a gente, que é o Wallace, Sim. E ele realiza todo esse processo. Então, realmente, o paciente recebe todas as informações na clínica, né? E, além disso, a gente tem, inclusive, um acesso que é por e-mail, por WhatsApp, onde o paciente pode entrar em contato com a gente, com a enfermagem, tirar as dúvidas e para que não fique aquele medo interno. Sim, que ele possa realmente ficar leve. E próximo da cirurgia, a gente entra em contato, verifica se precisa de alguma coisa, reconfirma junto aos hospitais se está tudo certo, se não tem nenhum problema. Então, realmente, é aquilo que nós conversamos agora há pouco. Faz tudo, deixa tudo prontinho. Precisamos trabalhar com o resultado lá. Trabalhar em equipe, né? Exato. Se um faltar ali, realmente vai fazer falta. Porque funciona como uma engrenagem. Sim. Tudo que o Roberto montou na clínica, pessoal, é realmente para funcionar como se fosse uma engrenagem. Então, desde a hora que o paciente entra na recepção, ele vai ser atendido pela recepção. A Sheila que tá lá e vai oferecer o cafezinho da maneira que você quer. Aí depois já passa pro Dr. André, de lá já passa pelo Wallace, passa pela Jaqueline. Então o paciente realmente faz uma jornada, né? Nós podemos chamar de jornada, né? Sim. Jornada de tratamento. Exatamente. Então é muito interessante, inclusive, ter comentado sobre a Sheila. Ela tem um carinho muito grande, né? Porque o paciente entra, ela já vai acolher, já oferece aguinha, um café. Eu acho muito importante isso, esse acolhimento que a gente encontra, né?
E todos os pacientes, você que é nosso paciente e tá aí assistindo, então você pode vir que você vai ser muito bem acolhido. Sim. Agora, uma coisa muito importante, Roberto, porque eu quero voltar para aquela parte do quem é o Roberto? Que você não me falou, você deu uma puladinha ali, eu falei, o Roberto administrador, eu quero saber do Roberto pessoa. Eu tenho algumas imagens aí que eu quero que eles soltem para mim, porque eu quero que você fale de você. O Roberto se formou com 17 anos, entrou na faculdade, com 18 anos. Quero que você me conte a sua história, Roberto. Vamos lá. História de vida. Foi fazer administração por quê? Tem algum motivo? Alguma coisa te motivou? Conta pra mim. Estão passando as fotinhos ali. É muito interessante. Essa é a paixão da minha vida. Eu costumo dizer que... Eu vou falar sobre a história da minha vida, mas... Essa carinha, a gente fala que quando a gente é pequeno, a gente não tem noção o que significa o amor. Nós não sabemos o significado da palavra amor. Então, os pais sempre falam, né? Pô, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E com o tempo, às vezes algumas pessoas olham até um pouco assim de cantinho para mim, que eu falo assim, às vezes você pega o seu namorado, o seu esposo, e você fala, eu te amo, mas você fala assim, não, isso é amor, é incondicional. Transborda. Porque, assim, não dá para explicar. E eu falo assim, sempre, você tem filho? Não, tenha. Não dá para explicar, né? Porque eu fui uma pessoa que eu não queria ter filho. Não acredito, tinha medo? Eu tinha medo. Qual o motivo? Ter uma criança com síndrome de Down. Eu achava que eu não seria um pai forte o suficiente. Você tinha medo de ter... para poder ter aquele cuidado, aquele carinho. Então eu morria de medo. Você tinha algum conhecido que tinha sofrido alguma coisa? Não. Era só medo sou um mesmo. Coração mole. Eu olho na rua, se eu passar 5 segundos a mais, dentro já vem uma lágrima. Eu falo, opa, pera... Eu tenho que respirar fundo porque mexe comigo internamente. Mexe. Não tem como. Enfim. E na vida, então, como tudo começou? Sim. Colégio normal com todo mundo. Depois eu fui fazer colégio técnico. E depois do colégio técnico, eu sempre gostei da área administrativa. Por quê? Quando eu terminei o técnico, meu irmão me convidou para a área administrativa. Ele falou, olha, eu estou precisando de uma pessoa para administrar a loja. E o que você acha de trabalhar comigo? Eu falei, não quero saber disso. Eu vou fazer meu estágio na empresa lá, na área técnica, na parte de desenho, e não quero não. E foi me namorando, não, vem pra cá, conseguiu. Me enganou direitinho. Te enganou. E aí eu saí da empresa, comecei a trabalhar com ele, e nós fomos crescendo na loja, montando, enfim, no aluguel, foi crescendo, aí nós conseguimos comprar o prédio próprio, construímos o prédio e nós fizemos um centro automotivo de quase 1.000 metros quadrados. Nossa, que legal! E ele, esse ano, fez 32 anos de existência. Nossa, que legal! E durante esse período todo, eu administrei a loja durante... essa é a família. Eu administrei... Onde vocês conseguiram tudo isso? Eu administrei a loja durante 26 anos, né? Eu falo que a gente surpreende todos os nossos convidados. Exato. E como vocês podem ver na foto, meu pai e minha mãe são as pessoas que me mostraram os seus pais. tudo isso. Lindos, né? Eles têm... O meu irmão ali do lado é meu irmão do meio. E para variar... Você tem quantos irmãos? 2? 3. Eu tenho o mais velho, ele não estava nessa virada do ano. E minha mãe, nesse dia, eu vou contar uma fofoquinha aqui para vocês. Ela estava muito brava, porque ela falou, todo mundo de branco. E eu assim, eu vou mudar, porque ela fica muito brava que eu mudo. E aí eu desci desse jeito. Eu falei, não é possível. Boné, uma bermuda velha, e você quer passar um ano novo desse jeito, mas... Foi de propósito, ela ficar brava. Nossa, e ela é toda arrumadinha, toda perfeita. E eu desse jeito, ela ficou muito brava, com óculos no meio. Enfim, eu tenho boas recordações da bagunça que eu faço. Da bagunça de Réveillon. Né? Eu sou sério trabalhando, né? Como a doutora pode perceber, estou atuando numa boa. Mas em alguns momentos a gente lógico, não tem como.
Exatamente, aí ó, o passeio, família. Esse é meu pai, ele ama barco, né? Então ele tem o barco dele. E nesse dia ele começou a assoviar. Eu falei, o que ele quer, né? E eu tava do lado, na foto, meu ombro aqui. Aí eu peguei, olhei assim para trás, e aí eu vi ele fazendo o gesto. Ele queria... Aí eu tirei uma foto dele, que ele tava lá, feliz que da vida. felizes, né? Que felizes. Olha lá, sua família toda. Nessa foto, realmente, aí tem o meu irmão, o mais velho da ponta, que é o Beto. O outro lado na frente dele, o Paulo, minha mãe Neide. São todos homens? Todos não tem homens. nenhuma irmã mulher? Não, todos homens. Isso aí, hein? Coitada da sua mãe. Exato. Para administrar, né? Exatamente. E você tem um filho, uma filha? Uma filha, que é a Carolina. Quantos anos ela tem? Hoje, 10 aninhos. 10 anos. E essas fotos aí que eu tô vendo aí, tem algumas fotos da praia, que é um cantinho nosso que a gente vai para lá e se diverte demais, sabe? É o momento que eu troco a energia. É muito bom, né? Quando a gente era criança, eu e o André, nós fomos criados num sítio. Meu avô morava em um sítio e aí sempre a gente ia todo final de semana visitar meu avô e ficava lá e brincava e tinha piscina. Eu acho que isso que constrói, né? Nós vamos construindo as nossas memórias ou num sítio ou numa casa de praia, uma coisa assim que reúne a família toda, que traz de volta aquela coisa, né? Que a gente não vê muito hoje em dia mais. Exato. Essa parte de família, de estar todo mundo junto, de união. Hoje eu vejo muitas pessoas cada vez mais desunidas, né? É um pouco da humanização que a gente fala. Eu sinto falta hoje na família. Muito. Eu fico triste com isso. Porque com o tempo eu aprendi a controlar um pouco mais. A gente vê artistas, né, que você fala, como que você consegue controlar e olhar uma coisa e não chorar? Então, internamente, o que eu olhei aqui, eu consegui me controlar. Porque senão, eu ia ter que parar aqui, não ia conseguir continuar. Lá, porque mexe ela muito com a gente. Mexe. É muito complicado. E um detalhe que eu passei um período bastante complicado, esse medo de ter o filho, porque é uma bênção de Deus. E ela, quando nasceu, brincando, eu olhava que os movimentos dela, do bracinho dela, eram um pouco diferentes. E eu, assim, pai de primeira viagem, né? Chamei a cunhada, falei, vem cá, quanto tempo que a criança leva para ter os movimentos? Ela falou, então. Quando eu vi o rosto dela, eu falei, então? E a fisionomia mudou, eu falei, alguma coisa tem. Falei, você percebeu alguma coisa? Ela tinha percebido. Percebi? Aí eu, né, fui um pouco mais firme. Ela falou, então, não sei. E como em época eu era casado, hoje divorciado, o meu concunhado, ele era anestesista da empresa a qual eu fazia parte. E aí ele não tinha percebido nada. E aí até naquele momento se sentiu até culpado. Não tenho porquê. Então eu percebi que ela nasceu com uma dificuldade no movimento dos braços dela. E aquilo... Nossa, você percebeu quando ela era neném? Quando ela era neném, ela brincando. Mas então, foi diagnosticado alguma coisa, não? Foi. A rotação que ela tem no braço, então ela ficou limitada. Esses dois ossos que nós temos aqui, eles nasceram unidos. Então, por exemplo, toda mulher tem aquele movimento de arrumar o cabelo aqui. Ela vem e faz aqui. Então, essa dificuldade que ela tem, ela faz isso. A rotação. Então, se ela for, por exemplo, pegar um copo hoje, ela, da mesa, ela não pega o copo de frente. No gancho. Ela vem, pega aqui de trás. E passa para esse e vem. Então, se nós estivermos numa mesa, ninguém vai perceber, porque é bem sutil. Mas se você prestar atenção, você fala, ela quer fazer uma graça da forma que ela pega o copo, né? E eu lembro até hoje que eu estava na cama e eu agradeci por ela ter vindo só com isso. Com isso, Eu falei, graças a Deus, isso bem no comecinho. Sim.
Não, e hoje, né, tem a fisioterapia, tudo que você faz. Sim, mas a gente foi atrás, fez uma série de levantamentos, estudos, nós Sim. fomos buscar alguns médicos nos Estados Unidos e todos falaram, não mexe. Não tem o que mexer, você só faz fisioterapia, geralmente, e Só. acaba que a criança, eu não sei se você sabe, Roberto, eu sou especialista em pacientes especiais, né? E eu trabalhei muito tempo com todos os tipos de crianças, crianças que tinham síndromes, crianças que tinham problemas de limitação, de movimento e tudo mais. E isso é uma coisa muito mínima, que Exato. com a fisioterapia e a própria criança acaba se desenvolvendo de uma maneira que ela aprende a lidar com aquilo. Sim. Não é uma limitação. Sim. Então, hoje ela tá ótima, né? Com 10 anos você já tá voando. Sim, e ela, em época, na verdade, foi exatamente isso, né? Sim. Tanto o neuro quanto o psicólogo, não todo afeta, mundo... não afeta nada neurologicamente. Sim, e todos falaram a mesma língua. Deixa o cérebro dela Exatamente. se adaptar. Ele vai se adaptar. Se adapta às limitações. Não é você que vai ensinar ela o movimento. Ela vai saber o movimento aprender sozinha. dela. Deixa ela. Então foi um conforto ouvir aquilo. E não tenha dúvida que quando ela chegou por volta de mais ou menos uns 5 anos de idade, aí ela começou a ter convulsão. Ela veio de uma viagem de Florianópolis com a mãe. Sim. E ela teve 12 convulsões dentro do carro. Seguidas durante o dia. De estresse. Pico de estresse que daí desenvolveu a convulsão. Aí ela foi direto para o hospital, né? Ela foi direto lá para o Samaritano. E, enfim, ela ficou internada durante uns 3 dias, fazendo uma série de exames. Hoje ela está bem. Sim. Já vou confortar todo mundo. Mas ela tinha pré-diagnóstico de uma síndrome de Rasmussen. Rasmussen, sim. Então por isso que tinha a parte, por isso que tinha, já desde o começo, então já tinha a parte das articulações. Exato. E daí a parte que desenvolve mais depois dos 5 anos. Eu sem conhecimento, mas aí eu olhei para a cara da doutora e falei, desculpa. Porque é raro, não é comum. Que doença é essa? Quando ela explicou o que era, eu saí do quarto, eu caí no chão. Mas hoje ela tá ótima, controladíssima. Então hoje toma os remédios, né, para controlar tudo direitinho. Ela passou por um período tomando canabidiol, né, que é o óleo da maconha. E então fizemos durante um período uma experiência para ver como que ela ia se adaptar com ele. Depois nós voltamos novamente com os remédios tradicionais. Então, ela ainda continua na fase de adaptação, de dosagem, de remédio. Sim. Porque... mas isso também é conforme o crescimento, você vai sempre fazendo a dosagem. Os hormônios, exatamente. Então, tem realmente essa adaptação. Então, ora precisa colocar um pouquinho mais, porque o corpo dela reagiu, cresceu, peso. Vai mudando tudo. Atualmente ela está super bem, tem convulsões leves, coisa de 6, 4, 7 segundos no máximo, e uma convulsão de olhar, de pouco movimento de braço e volta a dormir. Sim, e volta. Então, graças a Deus. É tônico-clônica, né? Você sabe que meu sobrinho é autista, é o filho da minha irmã, e ele fez o tratamento com canabidiol e ele não teve mais convulsões. Ele faz até hoje, toma carbamazepina normalmente e tal, e hoje ele tá também muito bem, super assim, controlado quanto às crises de convulsão. Normalmente existem alguns déficits de atenção, síndromes específicas, como o meu sobrinho, ele não é o autista por completo, ele tem síndrome de X frágil. Então, acaba que você desenvolve essas convulsões, né? Uma desordem neurológica, Sim. Que eles falam que daí até por isso que a gente acaba descobrindo outras novas síndromes, muitas vezes. E o canabidiol fez muito bem para ele, sempre em associação, e até hoje, todo mês tem que ir no médico, todo mês tem que mudar a dosagem, tem que sempre fazer as alterações necessárias. Acompanhamento, né? Tem que fazer porque é criança, e aí vai crescendo, até ele tá hoje com 16, vai fazer 17 anos já, e ele teve a primeira convulsão, ele tinha 6 meses. Ele estava no colo da minha mãe, a gente estava todo babando nele, né, porque era tão bonitinho, e eu lembro que ele estava deitadinho, chorando, de repente ele apagou. Sabe, como se tivesse desligado da tomada.
E depois de uns 10 segundos ele voltou. E aí eu falei, gente, não, isso aí tá estranho. A minha mãe, não, imagina. Eu falei, não, tá estranho. A minha mãe, daí, a outra vez que ele teve, ela chacoalhou ele assim, pra ele voltar. E aí, com 10 meses, nem 10, 8 meses, ele começou já a fazer um tratamento. E já a gente foi fazer árvore genealógica pra ver tudo que, de onde vinha, né? E, enfim, e acabamos que hoje ele tá ótimo. Hoje ele fala, hoje ele tem o sistema cognitivo bem desenvolvido, então, mas é outra coisa, porque é autismo e tudo mais. Mas a maioria das crianças que desenvolvem qualquer tipo de síndrome mais nova, síndromes que têm mais problema articular só, não tem problemas neurológicos, eles desenvolvem a convulsão. Um problema na sinapse, na fenda sináptica. Legal. É uma coisa assim que eu estudei muito. Eu fiz minha especialização e acaba que a gente já sabe umas coisinhas mais, mas ainda bem que tá ótima hoje, 10 anos, daqui a pouco já vai estar uma moça, né? Equipe do E grupo. E essa Venham parte? até aqui para uma entrevista e vocês vão ganhar uma aula de brinde. A aula vai, né? Porque a gente começa a conversar, a falar e daí vai. Roberto, me fala uma coisa. Tem alguma viagem, algum lugar que você sonha em conhecer no mundo? Já fui para vários lugares e eu falo que eu tenho uma criança dentro de mim que se você fala assim, nossa, Europa é linda? Linda. Vamos pra Disney. A França é maravilhosa? É, romântica, bacana. Mas e aí? A Disney é um lugar mágico, É. né? Eu É fui, o na mais verdade, mágico que por tem. 4 anos seguidos, porque eu quero voltar, não, eu quero voltar. E uma coisa que me chamou muito a atenção, o primeiro ano que eu fui, quando eu estava entrando no parque, e eu não queria entrar a pé, eu queria pegar o barco e ir pelo lago. Ah, sim. Então, naquele momento, eu peguei e olhei para a cara de uma senhora, eu falei, quantos anos que ela deve ter? Eu falei, caramba, até hoje ela está trabalhando, né? E naquele momento ela olhou para mim e ela disse, bem-vindo ao mundo Disney. A partir do momento que você pisar com o seu pé aqui, tudo vai mudar na sua vida. Aquilo me marcou de uma tal forma que eu falo que eu queria ter tanto dinheiro para levar todos os sobrinhos, todos os amigos, eu levar para lá. E sempre junto, né? Impressionante. Mas lá você já conhece. E que você não conhece ainda? Algum lugar que você não conhece, fala, nossa, eu tenho vontade de... Porque, por exemplo, eu morro de vontade de conhecer a Grécia. Eu nunca fui. O Egito, eu tenho muita vontade. Tenho vontade de ir para Israel também, sabe? São lugares assim que eu falo, nossa, que vontade de conhecer. Porque tudo é história, cultura, são coisas diferentes. Eu sinto muito a energia dos lugares. Então eu acho que, por exemplo, Israel deve ter uma energia incrível. Você tem alguma vontade assim dessa de, nossa, eu quero conhecer tal lugar? Resumiu realmente o que eu ia falar. Porque são lugares assim que deixam a gente com uma curiosidade muito grande. Sim, exalam história. Como que aquilo foi construído? Sim. De que forma, né? Então a gente tem realmente uma curiosidade muito grande. E a gente desse lado tá, apesar, né, de ter internet, você consegue visualizar fotos, mas você não está pisando lá. A vontade que eu tenho realmente é de pisar naquela terra e falar, quem passou por aqui? Quem fez, como foi isso, né? Como que eles conseguiram construir tudo isso aqui? Você sabe que tem um documentário que é muito legal, que chama Foram os Deuses Astronautas. Não sei se você já ouviu falar. E ele mostra como que foram feitas as esfinges, as pirâmides. Como que foi construída, porque a pedra que foi construída a pirâmide, ela só existe a 400 mil quilômetros de distância. E naquela época não existia roda. Como que faz o transporte daquilo? Não existia roda. E as pedras são totalmente lapidadas, como se tivessem sido lapidadas. Sim. Então, assim, todo mundo fala, foram os deuses astronautas, e aí já entra num documentário de extraterrestres, e aí já é incrível. E já vai para outro lado da saúde, mas é muito legal. Então, por isso, muitas vezes, quando eu assisto, são vários capítulos desse Foram os Deuses Astronautas, eu sempre falo, nossa, que vontade que eu tenho de conhecer o Egito. Eu tenho muita vontade. Sim, eu acho que a energia que tem lá tem um mundo espiritual que a gente não conhece. Não. Eu costumo dizer que os médicos,
eles são escolhidos por Deus. Sim. Não é por acaso. Não é. Eu vou falar que se hoje eu Isso eu tenho quiser certeza. escolher a área de neuro, será que eu conseguiria ser um médico? Mas é uma coisa que vem muito da gente, né? Então, é uma coisa que vem lá de trás, né? Ela está dentro da gente. Sim. O Dr. André comentou uma coisa muito bacana e eu gostei. Todos vêm com uma sementinha lá dentro. Sim, e ela vem exatamente. crescendo de uma forma e não dá para explicar. Eu tive a oportunidade de poder visualizar cirurgias realizadas de Parkinson e é impressionante o que é feito naquilo. Como que é o início da cirurgia. Então, muitos não têm oportunidade de poder visualizar aquilo. Sim. E o resultado que dá. Sim, sim, verdade. Se pegar uma cirurgia de coração, uma ponte de safena, como que ela é feita. Então, eu tenho guardado no meu celular Você já várias viu filmagens. a cirurgia de coração? Eu fui uma vez em uma cirurgia no INCOR, que eles fazem a circulação extracorpórea. E aí tem a máquina que tira todo o sangue do paciente. Exato. E aí a máquina fica circulando o sangue, enquanto o médico o cardiologista vai operando o coração. É uma cirurgia linda. Exatamente. É isso. E aí, por isso, né, o cardiologista ali fica... Imagina, ele tá manipulando o órgão principal Sim. do corpo humano. É muito lindo, é mágico, né? É uma coisa muito bonita de ver. Eu acho muito bacana esse trabalho que todos os médicos realizam, né? O que eu gostaria é que realmente tivesse quanto mais essa parte de humanização, Sim. porque muitas pessoas carentes não têm o acesso a Sim. médicos que têm uma expertise enorme. Exatamente. Né? Então, e é uma coisa assim, nós trabalhamos Sim. no Amigos do Bem, já faz 15 anos que nós vamos para o sertão fazer esse trabalho voluntário. O André vai como médico, eu vou como dentista. Sim. E a gente sente exatamente isso, sabe? A carência de atendimento mais humanizado, de você olhar para o outro que está mais necessitado, você poder ajudar. Vem na gente, vem impregnado na alma. Eu falo que é uma marquinha, sementinha, é uma marquinha que Deus faz lá antes da gente nascer. Fala, olha, você vai tratar, vai cuidar de saúde. Sim. Você vai fazer isso na saúde. Você vai fazer isso na boca, por exemplo. Porque eu, desde pequena, eu lembro também que é uma coisa que nasceu comigo. A vontade de cuidar do próximo, de olhar para o próximo. Sim, e isso cabe um pouco com o assunto que a gente está conversando, que é a administração trabalhando em paralelo em saúde, exatamente. na parte da saúde. Então, eu consegui observar lá atrás, dentro do hospital, que os erros eles aconteciam e demorava um certo tempo para que o documento chegasse a, por exemplo, a sala de recuperação anestésica. E principalmente no SUS, o número de funcionários não é como o privado. Equipamentos, a gente sabe que realmente a estrutura não é igual. Então, naquele momento, essa demora que acontecia, eu falava, não, isso não pode acontecer, a gente tem que melhorar aqui dentro. E não tenha dúvida, a empresa a qual eu trabalhava se preocupou muito com isso, então eles foram atrás de uma certificação europeia para criar protocolos internos, poder trabalhar junto do hospital com as certificações e melhorar todo esse cuidado ao paciente. Então, a gente realizava muitas palestras falando sobre o cuidado com o paciente, porque eu visualizei muitos momentos lá que as bombas não estavam funcionando. E uma bobeada é um erro humano. É um erro e que pode levar alguém à morte, né? Então, ainda mais se tratando de hospital. Aquela coisa, às vezes, levar um documento para um lugar para outro demorava. Sim. E era um funcionário que não estava lá. Então, é aquela coisa, o administrador tem que visualizar tudo isso. O que eu posso fazer para ganhar esse tempo? Existe um sistema que a gente consegue colocar, basta um computador. Sim. Né?
Então, existem uma série de sistemas que podem nos auxiliar no dia a dia, evitando esse deslocamento da sala de recuperação anestésica até buscar um anestesista. Sim, sim. Eu lembro em época que eu acabei colocando rádio de comunicação interno para buscar os coordenadores, porque era uma dificuldade muito grande. O Santa Marcelina são 21 salas cirúrgicas. E você fala, vai buscar o anestesista lá na ponta. Então eu falei, gente, nós vamos ter que trabalhar de uma outra forma. Os coordenadores aqui internos, eles vão ficar com o rádio no bolso. Qualquer momento que não 100% emergência, antes, o pré já chama para que aconteça o tempo hábil de resolver o problema. Né? Então, acho que foi uma passagem bastante interessante. Eu aprendi muito trabalhando lá no Santa Marcelina, na parte administrativa com eles. E não tenha dúvida, a gente vai aplicando isso em todos os outros lugares que você vai trabalhando. E Exatamente. Por isso que você hoje está no Grupo André Borba, Exatamente. trazendo excelência para os nossos atendimentos, para os nossos pacientes. Para finalizar, eu queria saber um prato preferido, Roberto. Um prato preferido do Roberto. Eu amo lasanha. Comida japonesa. Comida japonesa? Impressionante. Sou alérgica a peixe. Impressionante. É uma que, assim, eu gosto de lasanha, por exemplo, massa, eu adoro, mas eu falo, não, eu vou segurar, porque é aquela preocupação igual da mulher, Sim, eu vou engordar, eu seguro. A comida japonesa eu adoro, muito. Lógico, sempre tem uma sequência, né? Sim, então sim. Você fala, são vários pratos que a gente gosta, mas em mente, quando vem assim uma vontade de comer, a japonesa vem. Ela vem em primeiro lugar. Uma cor preferida? Azul. Azul? Azul é minha cor favorita também. E, pra gente finalizar, uma palavra. Amor. Amor. É isso aí. É o que eu Amor gostaria universal. pro mundo. Muito Ter mais mais amor. amor. É isso aí. Muito mais amor para todo mundo. Muito obrigada, Roberto. Adorei conversar com você hoje. Eu que A agradeço. gente ter essa troca também, que eu acho muito importante. E, pessoal, ó, a gente vai disponibilizar para vocês esse próximo capítulo, tá? E semana que vem vamos trazer muito mais novidades para vocês e vamos continuar trazendo excelência não só da nossa clínica, como também de outros profissionais. Então, fiquem ligados e até o próximo episódio.